Bom, o detalhe que a gente já mostrou aqui para você, já há um estudo também para alguns países do norte da Europa dizendo que eles vão acabar com o dinheiro físico das notas maiores. Porque quando a gente paga propina, você não vai pagar propina com um dólar, né? Você vai pagar com 100, ou não é com euro, é com 100, e por aí afora. Então, eles estão avaliando a possibilidade de acabar com as notas de maior valor e ficar só com o chamado trocado. E o resto seria pago com cartão. Bom, se isso é bom ou não é bom, né? A gente vai ter, inclusive, um Black Friday para falar daqui a pouquinho aqui também. Eu queria convidar, então, o Richard para que viesse aqui. Boa noite, Richard. Boa noite, Herói. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão, então. A gente acabou de falar a respeito dos cartões. Eu gostaria que você comentasse conosco, então, a taxa de juros na América Latina. Então, a gente até alguns meses atrás fez um levantamento também, comparando diversos países. Dessa vez, a Proteste fez o levantamento com mais de 180 cartões, 17 instituições financeiras. E você vê que o Brasil ali, disparado aí 10 vezes mais que o segundo lugar, que é o Peru. O Brasil, 436% ao ano, né? Vale lembrar que encontraram até um cartão aí no Brasil, só que não falaram qual, que passa de 1.100% ao ano. Aquilo é uma arma de destruição em massa, né, na mão de alguém. O Peru, 43,7%, a Argentina, 43,29%, mas é interessante, a Argentina, a inflação é de quanto? 40% ao ano. E a taxa é 43%. Então, descontando a inflação, é uma taxa bem Agora, como é que a Venezuela só tem 29% essa taxa de inflação? Porque lá é regulamentado, né? Então, assim? É tabelada, não pode cobrar... É tabelado? Não pode cobrar mais do que isso. Mas que nem o juros, eu suponho que o juros deve ser tabelado também. Lá tudo é uma chamada economia planificada. Né? Planificada. É um termo antigo, né? Sim. Mas você vê, o Brasil disparado, né? Se comparar com outros países também, Estados Unidos, Europa, é um absurdo. Obviamente, você tem características do próprio brasileiro que parcela as compras, então entra nesse rotativo, parcela a fatura e tem a inadimplência. Aí os bancos... Interessante que na pesquisa... A economista que fez a pesquisa, ela falou que ela tentou entrar em contato com as instituições, só 4 responderam. E outros também não queriam responder nem quanto era a taxa de juros. Então, eles tiveram que contratar o cartão para ver quanto que era a taxa de juros efetiva. Mas eles não são obrigados a divulgar isso? O Banco Central não manda divulgar? Então, eles tiveram a dificuldade, teoricamente, né? Mas assim, você não tem uma regulamentação como nos outros países, que tem que aparecer tudo discriminado no site, por exemplo. Mas na fatura, sim. Na fatura aparece. Aí você tem que colocar. Tudo bem que as letrinhas também são bem miúdas. Mas, enfim, por que é tão caro, né? Tão alto a taxa de juros do cartão quando você tem uma taxa básica de juros, a Selic, por exemplo, 14%. Então, eu trouxe um dado que é interessante, que assim, você pode colocar a culpa nos tributos, na inadimplência. Então, vamos colocar só que o grande ponto... esse é o... Falando desse, esse é aquele que você falou? Isso, 1.158% ao ano. Então, o valor da fatura é R$1.000. Se fosse pagar o mínimo 15%, em 12 meses, ou seja, em um ano, de 1.000 já viraria R$10.000. E você pede emprestado R$1.000 e no final de 12 meses você tem que devolver 10? 10 mil. É impagável, né? Não tem como a pessoa pagar. Tá bom. E a outra, então, é a relação ao banco, é isso ou não? Isso, eu vou mostrar um dos motivos aqui. Eu tenho uns dados bem interessantes. Então, vou mostrar os outros dados dos bancos também aqui para a gente poder fazer uma comparação. Vamos lá. A pergunta é inadimplência, é taxa, é inadimplência, é tributos, tá. Problema principal, por que a taxa é? Competição, baixa competição, falta de concorrência no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos tem 5.210 bancos. Esse número já foi muito maior, só que eles sofreram a crise de 2008, que é um apocalipse, né, dos bancos, e sofreram fusões. No Brasil tem quantos? Só 157 bancos. Então você já vê esse disparate. O outro dado mostra que no começo do Plano Real... pode passar a tela? A outra tela, por favor. Bom, essa aqui então nos Estados Unidos. Você falou em 5, vamos lá. Aí. Em 1995, no começo do Plano Real, os 5 maiores bancos, eles detinham 56% de todos os ativos que estavam lá nos bancos. Tá. Então, em 95, eles tinham um pouco mais da metade. Isso. Hoje, 2016, já incluindo essa operação de fusão Bradesco-HSBC, passa de 80%. Então, os 5 maiores. Isso. Você tem uma concentração bancária já num nível que já não é saudável e por isso que a margem de lucro das instituições é muito elevada. Se você tivesse uma maior competição para disputar cliente a cliente, primeiro movimento, você teria uma redução das taxas e outro, oferecer serviços cada vez melhores, porque você tem que agradar o seu cliente. Um caminho que o Brasil
pode trilhar e que outros setores trilharam é a chamada disrupção, né? Nossa, peraí. O que quer dizer disrupção que eu não entendo? É você virar do avesso determinado setor, como a gente viu o setor aí de transporte, educação. Táxis, é isso que você quer dizer? Por exemplo, em outros lugares do mundo é permitido o chamado P2P, que é o quê? Uma pessoa emprestar dinheiro para outra pessoa e uma plataforma realizar essa intermediação. É o chamado P2P, peer-to-peer. Já no Brasil, as chamadas fintechs, elas tentaram fazer isso no Brasil, só que esbarraram na regulamentação brasileira, que é muito rígida, e não conseguiram fazer isso. No máximo, eles viraram um chamado correspondente bancário, ou seja, eles precisaram representar... Se aliar aos bancos. Isso, se aliar aos bancos para fazer essa intermediação. E aquelas antigas empresas de factoring? Também... Sumiu? Praticamente desapareceram também. A maioria vive junto com aqueles chamados fundos de direitos creditórios, que compra créditos, etc. Mas também, essas factories também tinham baixa competição e também uma regulamentação forte. E as taxas de juros, elas eram muito altas. A partir do momento que a gente tiver uma revolução tecnológica e uma regulamentação que favoreça o surgimento disso, aí as taxas têm de cair. E uma pergunta que a gente sempre faz, né, Heródoto? Por que todo mundo tem que pagar a mesma taxa de juros? Por que não avaliar o histórico do cliente? Mas não tem aquele negócio do bom cliente? O cadastro positivo. Não, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, são anos que você leva para construir a sua reputação como uma instituição. Você vai ganhando pontos. E aí você vai tendo uma taxa de juros cada vez menor, por exemplo, no cartão. Já no Brasil, né, você acaba pagando, todo mundo paga meio que a mesma taxa. Tanto o bom pagador, por exemplo, o cara não atrasou a parcela durante 20 anos. Aí teve um problema, ele merece entrar no rotativo pagando uma taxa de juros alta. Então, acho que tem que ter, já que tem tantos recursos tecnológicos, Big Data, adivinhar quando o cara vai entrar em inadimplência, esse tipo de coisa. E a gente avançar, a gente precisa de uma disrupção no setor bancário. Tá, entendi. Então, entendi. Bom, agora, o que eu acho interessante é o seguinte, aqui não teria que ter o papel do Estado fazer uma melhor regulação disso? Então, através do Banco Central? A regulamentação viria como? Incentivando a competição, o surgimento de mais novos bancos, dessas chamadas fintechs, e novas não soluções. Baixar o juro da Caixa do Banco do Brasil, como foi feito no passado? Não, aí já essa experiência mostrou que fracassou, né? Os bancos públicos tentaram empurrar o spread bancário à força e depois eles tiveram que recuar. Eu acho que você tem que mudar a estrutura geral do sistema, não de forma pontual, assim. Você não pode contrariar as leis dos mercados, né? Dos preços livres. Então, quer dizer, o ideal, já que é uma economia liberal, seria então aumentar a competitividade. Aumentar a competitividade. Mas por que outros bancos estrangeiros não vêm para cá? Pelo contrário, estão saindo. O HSBC se mandou. O Citibank foi comprado pelo Itaú. É isso? Sim. Só sobrou o quê? O Santander? Tem até um estudo interessante, Heraldo, que achavam que quando você teve a liberalização financeira que começou em 91, chamada Anexo 4, que o capital estrangeiro pôde vir para o Brasil, os bancos estrangeiros iam vir, só que aí tem a regulamentação e outra. Na hora que os bancos internacionais também entravam e viam como é que era a dança, eles começavam a dançar igual os bancos nacionais também. Esse estudo mostra isso. Eu começavam a dançar conforme a música que estava tocando. Se é bom para eles, é bom para nós. Exatamente. Então, acho que a gente tem que mudar. Mas ainda assim estão saindo, né? Estão saindo. Também tem os bancos internacionais estão com uma série de problemas no resto do planeta, principalmente juros negativos. E agora eles estão alegrinhos com a vitória do Trump, porque o Trump promete desregulamentar todo o setor financeiro, tudo que foi feito depois de 2008, para botar um freio nos bancos. Ele quer liberar agora geral, então os bancos estão bem alegrinhos e também com a tendência da taxa de juros subir no mundo. Aqui conosco o nosso comentarista de economia, o Richard Rittenberg. Richard, você sempre me pareceu um cara otimista. Né? Depois do que você ouviu o Aldo Fornazieri falar aí, né? Você continua otimista? Como é que isso vai se refletir no mercado? Continuo otimista. Eu acho que se a gente olhar o que tem de estrutural que está em andamento, a gente esse ano as pessoas já sentiram pelo menos uma melhora na confiança. E para o ano que vem, queda na taxa básica de juros, o Banco Central vai ter que ser bem agressivo, ele não tem escolha. Ele tem mais uma reunião esse ano. Isso, tem mais uma reunião esse ano. Para baixar quanto? Eu torço que para pelo menos meio, né? Mas provavelmente 0,25. Mas assim, vai precisar fazer cortes agressivos, isso vai começar a reativar a economia, tirar a gente desse círculo vicioso e também tem alguns fatores externos que vão começar a favorecer o Brasil, como já favoreceram esse ano, como por exemplo... Por exemplo, o Trump. Por incrível que pareça, porque o Trump, como ele quer incentivar a infraestrutura, vai aumentar o preço das
commodities. Como ele diz que quer incentivar a indústria, o dólar, em relação às outras moedas hoje, está no patamar mais alto dos últimos 10 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dólar nunca esteve tão valorizado nos últimos 10 anos. Então tá muito caro. Então eles vão ter que desvalorizar em algum momento o dólar. Desvalorizando o dólar favorece países emergentes como o Brasil, aumenta as commodities. Então é igual a gente cantou a bola em junho de 2015, que a China, quando começou a desvalorizar, os astros se alinharam. Agora também tem um movimento aí que vai favorecer o Brasil. Daqui a uns meses as pessoas vão começar a perceber. Então, assim, eu continuo otimista, a inflação em queda. Obviamente, tem uma série de desafios, reforma da Previdência, arrumar a casa, contas públicas, mas, assim, só com uma crise dessa magnitude para isso entrar em discussão e ser resolvido. Você acha que se estivesse tudo bem, a gente estaria falando de Previdência, de teto de gastos? Então, acho que a gente tem que saber aproveitar essa crise. Então, para o 2017 ano, continuo otimista. Mas se houver essa convulsão social que ele falou? Eu não acredito. Você não acredita? No momento, assim, eu não tenho indícios e nenhum indicador que me aponte assim. Que possa haver essa convulsão. Isso, eu ainda não tenho os dados para poder fazer essa projeção. Nada que eu acompanho, eu poderia fazer essa projeção no momento. Você é tão otimista, que é capaz de você me dizer que o Palmeiras aí uma hora vai ser campeão do mundo. Você sabe que eles não são campeão do mundo ainda. Pode ser brasileiro, né? Ou já é, né? Obrigado. Obrigado, Herói. Obrigado. Bom, tá aí então a participação do nosso comentarista, o Richard Rittenbent, né? Falando de maneira diferente do que falou o Aldo Fornadieri. E é bom que seja assim, porque você ouve uma coisa, ouve outra e você vai tirando aí as suas próprias conclusões, tá certo? Como já disse a você, nós não queremos fazer sua cabeça aqui. Nós queremos que você olhe as coisas e você decida e você desenvolva o seu próprio espírito crítico. 30 segundos, nós estamos de volta.